Olá, eu sou a Noemi e hoje vamos conhecer um pouco sobre o início do processo da industrialização no Brasil. Como muitos já sabem, o processo de industrialização no Brasil ocorreu de forma tardia. Hoje iremos entender um pouquinho mais sobre como a agricultura participou desse processo, começando pelo cargo-chefe, cana-de-açúcar. No século XVI, a agromanufatura do açúcar forneceu a base econômica para a valorização colonial do Brasil, e ela se subordinava apenas à extração do pau-brasil e à pecuária. Para que houvesse essa extração em alta escala, era necessário também que houvesse a utilização em larga escala de trabalhadores escravos, além de uma grande disponibilidade de terra e maior expansão do setor de consumo externo. Vale ressaltar que as únicas classes que lucravam e enriqueciam com isso eram as proprietárias e as da burguesia comercial portuguesa. Apesar de ocorrer crises periodicamente, as exportações de açúcar se manteve dominante até a primeira metade do século XIX, que é quando o café ganha grandes proporções e rouba a cena. Século XIX, que é quando o café chega com tudo, superando as exportações do açúcar e do algodão, que apesar de continuarem no mercado, atuavam agora de maneira bem menor. Mas mesmo assim, isso por si só já era considerado um milagre, pois o trabalho escravo realizado antes passou a ser assalariado, o que muitos dos proprietários não queriam marcar. Como já percebemos, a economia agrária e escravista voltada para o consumo externo e produção começou a mudar, colocando, primeiramente, as atividades econômicas em regime capitalista, ou seja, em um sistema econômico que visava o lucro e a acumulação das riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção podem ser terras, máquinas ou instalações industriais. Qualquer coisa que gere dinheiro através de trabalho. Outro ponto desse regime é que a mão de obra escrava passa a ser assalariada, como já vimos. Esse processo que logo em sua primeira etapa enriqueceu tanto os proprietários fluminenses como os mineiros e paulistas, que era a região onde estava concentrada essa produção. A província de São Paulo passou a produzir o café com mão de obra de trabalhadores livres, assalariados, nacionais e estrangeiros. Nessa época, a agricultura brasileira já estava atrasada em relação aos outros países desenvolvidos, que já utilizavam maquinários agrícolas, como os Estados Unidos da América. Para se ter uma noção, menos de 2% das propriedades agrícolas brasileiras utilizavam maquinários agrícolas, o que reforça mais ainda o trabalho braçal que prevalecia. A falta de pesquisa e conhecimento, além de tecnologias que auxiliassem a combater doenças, pragas e até mesmo um mecanismo que melhorassem a produção, lucratividade e a falta de investimentos foi um dos grandes fatores que contribuíram para o retardo do Brasil. Pode-se dizer que foi graças à quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e à grande crise gerada por ela que o processo de industrialização finalmente pôde começar. De forma forçada, é claro. Eu sei, isso pode parecer meio confuso, mas é para isso que eu estou aqui. Vamos lá. Tudo começou com a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. Para quem não sabe muito, basicamente, milhares de pessoas do mundo todo investiam seus dinheiros em ações, para não deixá-lo parado e também para poder ganhar mais dinheiro. E quando o valor dessas ações, a qual a economia mundial estava integrada à época, despencou bruscamente, provocando a sua quebra, milhares de acionistas perderam, literalmente da noite para o dia, grandes somas de dinheiro. Muitos perderam tudo o que tinham. O impacto desta crise, ou depressão, como muitos conhecem, foram sentidos no mundo inteiro. Houve vários encerramentos de inúmeras empresas comerciais e industriais, elevando assim drasticamente as taxas de desemprego no mundo inteiro. E esses efeitos não demorou muito para chegar aqui. O Brasil, por sua vez, não conseguiu vender o café que tinha para outros países, pois a Grande Depressão inviabilizou tanto a exportação de produtos como a importação,
que é o ato de introduzir um produto, bem ou serviço de outros países em território nacional. E isso desencadeou a crise do café aqui, na qual o governo brasileiro, em uma medida desesperada, comprou e queimou toneladas de café para que não houvesse uma desvalorização do seu produto principal de exportação. E como a maioria dos produtos industrializados eram importados de outros países, logo veio a necessidade de substituir a importação desses produtos, iniciando assim o processo forçado de industrialização no Brasil. A maioria dos que investiu antes na agricultura passaram a investir na indústria, como máquinas de tecelagem, máquinas a vapor e fornos. E é de grande importância ressaltarmos que mesmo esse processo de industrialização, começando de forma tardia, ele não ocorreu em todo o Brasil, apenas na região sudeste, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que era onde estava concentrada antes também a economia. Todos esses processos, crises, desempregos, industrialização, desencadearam um grande processo de êxodo rural, pois os milhares de trabalhadores que trabalhavam no campo perderam seus empregos e começaram a traçar novas rotas para poder assim manter a sua sobrevivência. E isso não só gerou um crescimento na indústria, pois esta passou a ter um maior acesso à mão de obra livre e assalariada, mas também a concentração da população nas regiões onde as fábricas estavam em maior concentração. E se hoje formos analisar as regiões com maior desenvolvimento econômico, são exatamente as mesmas que estavam no início do processo de industrialização, o que, em certa parte, nos ajuda a entender por que algumas regiões são mais desenvolvidas que as outras, e o porquê que há tantos problemas estruturais que perduram até hoje nessas regiões. Espero que tenham entendido. Por hoje é só. Até a próxima!